Apocalipse 2:10, avançando um pouquinho mais. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, ou provados, algumas versões trazem. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ainda em Apocalipse 2:10, e tereis uma tribulação de 10 dias. E o que nós temos de referência a respeito disso? Levítico capítulo 25, versículo 8, eu trouxe isso aí somente para a gente ver essa questão de 10 dias, provavelmente são 10 anos mesmo. Levítico 25, versículo 8, contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos, nesse caso aqui em Levítico. Porém, isso que a gente viu aqui, ó, tribulação de 10 dias em Apocalipse, capítulo 2:10, então pode muito bem significar 10 anos de perseguição ou de tribulação aqui. E ali, Apocalipse 2:10 ainda, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E sobre essa coroa da vida aqui, que eu queria falar um pouquinho. 1 Pedro capítulo 5, falando da coroa, tá? É sobre isso que eu quero trazer aqui também. Aqui ele fala da coroa da vida. A gente vai ver outros nomes que são dados ao longo dos evangelhos. 1 Pedro 5, versículos 4, 8 e 9. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Falando ainda da coroa, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, ele fala da coroa da justiça agora. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Tiago, capítulo 1, versículo 12, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Lá em Apocalipse capítulo 3, também dentro do contexto da igreja de Filadélfia, você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Ele diz que vai pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venham sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse 4:4, ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. E Apocalipse 2:11, já nos encaminhando para o final dessas referências bíblicas, dessas reflexões e aplicações. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Então, o que é essa segunda morte? Apocalipse 20 tem a resposta. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos.
E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, outro spoiler. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Interpretações a respeito deste contexto. Esmirna, a atual Izmir, na Turquia, estava situada ali em torno de 70 quilômetros ao noroeste de Éfeso. Ela era a mais esplêndida das 7 cidades e orgulho da Ásia. Nesta cidade, desenvolveu-se a adoração ao imperador, e os cristãos dali sofreram imensamente porque não desejavam adorar a César. Policarpo, o bispo da igreja de Esmirna, ele foi martirizado ali em 156 depois de Cristo, porque ele se recusou a chamar César de Senhor. A igreja na cidade de Esmirna enfrentava sofrimento, muita perseguição e morte. O martírio fez parte de sua história. A esta congregação, o Senhor Jesus diz que conhece sua tribulação, pobreza e a blasfêmia de seus inimigos, mas lembra que de modo algum eles experimentarão a segunda morte. 3 coisas aprovadas em Esmirna: as obras, a tribulação e a pobreza, mas ela é rica no Senhor. Esmirna era pobre exteriormente, mas o Senhor os proclamou ricos espiritualmente. Então a riqueza espiritual de Esmirna opõe-se à sua pobreza material. A igreja de Esmirna ela foi elogiada pelo Senhor e não recebeu nenhuma censura, mas num dado momento, nas dobras do futuro, essa igreja também se afastou da verdade e perdeu sua relevância. Não basta começar bem, é preciso terminar bem. Ela sofreu severas perseguições, muitas das quais movidas pela comunidade judaica, que instigavam as autoridades pagãs a perseguirem os cristãos. Foram eles quem ocasionaram o martírio de Policarpo, bispo de Esmirna. Tertuliano também fala das sinagogas como fontes de perseguição contra os cristãos. A respeito dos se declararem judeus, uma seita em Esmirna que professava o judaísmo, mas blasfemava contra Deus e servia a Satanás. Deste versículo, aprendemos que Deus não considera os judeus que rejeitam Cristo como sendo verdadeiramente judeus. Sinagoga de Satanás. O Senhor considera satânica a adoração dos judeus que rejeitam a Cristo. A respeito da tribulação de 10 dias, acredita-se que representa as 10 perseguições principais que Roma lançou contra a igreja dessa época, por um período de cerca de 200 anos. Esse é um dos intérpretes, tá? Ele traz a respeito da tribulação de 10 dias. Outra interpretação a respeito da tribulação de 10 dias, ele diz que não são 10 perseguições, mas seriam um período de 246 anos, desde o ano 64, da época de Nero ali, até o ano 310, aproximadamente. E ainda na tribulação de 10 dias, fechando esses comentários, um dia profético equivale a um ano literal. Portanto, a tribulação de 10 dias refere-se aos 10 anos de perseguição, entre os anos 303 a 313, sob o governo do imperador Diocleciano. O período termina com a promulgação do Edito de Milão, assinado por Constantino no ano 313, dando liberdade para os cristãos adorarem o seu Deus livremente.